Pajuçara Autos já de volta com essa líder de vendas, a Fiat Strada. Em abril, ela novamente vendeu mais do que carros de passeio. Emplacou quase 8.000 unidades, 7.983 em todo o país, para ser exato. E agora a gente confere como anda esta versão da Strada, equipada com câmbio CVT, com Mário Sérgio. Fala aí, Mário. A Fiat Strada é uma picape inovadora, isso aí todo mundo já sabe. Ela foi a primeira do segmento a ter cabine dupla, é a primeira do segmento também a ter 3 portas e agora, na nova geração, ela passa a adotar também 5 lugares e 4 portas. Mas ela ficou devendo também outra inovação, um câmbio automático. E agora a Fiat resolveu isso, trazendo nas versões Vulcano e na Range, que é essa que nós estamos testando aqui, o câmbio automático do tipo CVT. E é o que nós vamos testar aqui hoje. A Fiat Strada, ela se tornou muito mais do que um carro de trabalho. Ela cresceu tanto que conquistou a garagem de várias famílias e se tornou o sonho de consumo de muita gente. Nosso vídeo de hoje nós vamos começar um pouco diferente. Geralmente nós mostramos aqui todos os detalhes, tudo aquilo que ela oferece e depois nós vamos para a pista. Mas como nós já testamos aqui a Fiat Strada de várias versões, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse casamento do motor Firefly 1.3 e o câmbio CVT que simula 7 velocidades. E aí, bora acelerar? A Fiat ouviu o pedido dos seus milhares de consumidores e agora traz nessa nova versão, a versão Range, um câmbio automático do tipo CVT, que também está presente na versão Vulcano. Bom, essa motorização dispensa apresentações, nós já testamos vários carros com esse motor 1.3 Firefly e é sim um motor muito eficiente, muito econômico também. E o que faltava, o tempero que faltava na nova Strada era sim um câmbio automático. Até porque muitas pessoas compram esse tipo de carro aqui, compram as picapes compactas e não colocam elas no trabalho. Viram os carros da diária, o carro para passear mesmo. Então por isso precisam de um pouco mais de conforto para enfrentar os trânsitos das grandes cidades e também um pouco mais de agilidade. Então por isso que agora tem essa opção. Por causa das novas normas de emissão de poluentes do Proncov L7, ela está menos potente do que a versão 2021. São 107 cavalos e 13,7 kgfm de torque com etanol. Já com gasolina, a potência cai para 98 cavalos e 13,2 kgfm de torque. E temos aqui um câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades. Por que simula? Porque na verdade não existe marchas, ele tem infinitas relações e aí controla a velocidade do veículo. Porém, você que está acostumado com o tipo de câmbio automático tradicional, percebe um pouquinho da diferença. O carro aumenta muito o giro quando você precisa pisar um pouco mais forte no acelerador e incomoda um pouco, Parece que ele fica meio perdido, o câmbio CVT nunca sabe o que você quer, na verdade, naquela hora. Se você quer um pouco mais de força, um pouco mais de velocidade ou você pretende reduzir, então ele sempre trabalha com giros altos, então isso traz um pouco mais de barulho para o interior do carro e incomoda um pouco. Por isso que muitas pessoas preferem realmente o câmbio automático do tipo normal mesmo, não o CVT. Porém, o custo do CVT e o custo de reparo e manutenção desse tipo de câmbio é um pouco menor do que o câmbio automático do tipo tradicional. Bom, mas e aí, será que ela ficou mais rápida, mais disposta do que a versão com câmbio manual? Será que ficou mais econômica? Bom, ela perde, claro, um pouco de potência, o câmbio automático rouba um pouco de potência do motor, mas a diferença não é tão grande assim como você está conferindo aí com os dados na tela. Vamos falar em relação ao consumo, que também teve um pouquinho de redução em relação à versão com câmbio manual. Os dados de desempenho, claro que com o câmbio manual ela consegue chegar do 0 a 100 muito mais rápido e a velocidade máxima é igual para as duas. Vamos falar de consumo agora, que consumo é muito importante também a gente falar sobre isso. O consumo com gasolina é de 12,4 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada. Já o consumo com etanol é de 8,8 km por litro na cidade e 9,9 km por litro na estrada. E aí, será que vale a pena comprar a nova Strada na versão Range, equipada já com esse câmbio automático do tipo CVT? Eu escolhi 3 pontos positivos e 3 pontos negativos desse carro que eu vou falar agora aqui para vocês. Começando, claro, pelos pontos positivos. A combinação, esse casamento aí
Motor 1.3 e câmbio automático do tipo CVT realmente deixou o carro muito eficiente, não perde tanta potência em relação ao motor 1.3 com câmbio manual e também o consumo também não tem tanta redução em relação ao outro tipo de combinação motor e câmbio. Uma questão também é a versatilidade. Nós temos aqui um veículo que pode ser usado no trabalho, afinal de contas temos aqui um veículo de carga com mais de 840 litros de capacidade na caçamba e 600 quilos de capacidade aqui para você levar toda a sua ferramentas de trabalho e também um veículo aí de 5 lugares, 4 portas para você passear com a sua família no final de semana. Então, em vez de você ter 2 carros, um para o trabalho e outro para a sua família, para passear no final de semana, você tem apenas um veículo, então você até reduz o custo da sua empresa ou da sua casa também. E outra questão também, o consumo desse carro também é um ponto muito positivo, afinal de contas estamos falando aí de gasolina custando mais de R$ 7,00 o litro. E agora nós vamos falar sobre os pontos negativos aqui da nova Strada nessa versão Range. Bom, começando aqui pela segunda fileira de bancos, que tem um espaço bem mais limitado. Esse banco está ajustado para mim, tem 1,76 m de altura, então tem pouco espaço aqui para as pernas. Aqui nessa parte traseira só dá para levar mesmo 2 adultos e uma criança no máximo. Outra questão, se você está procurando conforto, então não opte por uma nova Strada, porque aqui é um veículo de trabalho e carro de trabalho sempre vai ser carro de trabalho, ou seja, ela pula um pouco mais quando a caçamba está descarregada e não tem tanto conforto quanto um SUV compacto, por exemplo. Se você está procurando um pouco mais de conforto, então prefira um Fiat Pulso, por exemplo, que está mais ou menos nessa faixa de preço. E falando em faixa de preço, é outro ponto negativo aqui da nova Strada Range, que ela custa mais de R$ 115 mil. Ou seja, para você usar um carro nesse valor no trabalho, no dia a dia, eu acho que pode ser até um pouco inviável para certas empresas. Mas lembrando, como nós falamos no ponto positivo, né? É versátil, você pode usar no trabalho e também para passear com a sua família no final de semana. E esse foi o nosso vídeo dessa semana. Quero saber de você aí, você teria a nova Strada Range na sua garagem? Ou qual versão dessa picape compacta você compraria? Com o test drive da Fiat Strada com câmbio CVT, a gente encerra o Pajuçara Auto desta semana.